abre, ninguém fechará. Tá. Conheça as tuas obras e que tens pouca força. Estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que a porta, ele está abrindo para aquela igreja, e que ninguém poderia, mesmo que fosse mais forte, fechar a porta para aquela igreja. Essa igreja tem pouca força, irmão. Essa nossa igreja tem pouca força. Nós não temos relacionamentos políticos com ninguém. Nós não temos uma finança extraordinária. Mas, a exemplo da igreja de Filadélfia, nós temos colocado a nossa confiança onde nós sabemos que nós temos uma resposta. E você foi chamado exatamente por isso, porque você não tem força. Às vezes as pessoas tentam suprir essa força através do estudo. A pessoa vai para uma faculdade, não é errado você ir. Mas as pessoas colocam, hoje em dia tem curso para tanta coisa. As pessoas estão em busca de uma realização que eles mesmos podem desempenhar. E aquela igreja que não tinha muita força, que o Senhor mesmo disse que ela não tinha muita força, ela passou a ser dependente de Deus exatamente por não ter força nenhuma. Porque enquanto nós temos força, nós lutamos. Enquanto nós temos força, nós corremos atrás, nós forçamos. Nós tentamos conquistar na força do nosso braço, nós subornamos. E o Senhor diz aqui, conheço as tuas obras e tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Existem coisas que nós podemos entender. Ninguém pode desfazer o que Jesus decide fazer. E se ele decidiu arrebatar você das mãos do diabo, querido, ele pode colocar você, ele coloca você numa posição que ninguém pode tirar. Agora, eu vejo algumas coisas aqui. Deus abre portas. Algumas portas que Deus abre são permanentes. A porta da salvação deve ser permanente na sua vida. O seu casamento também é porta que Deus abre. E casamento não pode, é permanente, não termina aqui. Agora, Deus pode também abrir uma porta que é temporária e depois ela fecha. Deus pode abrir uma porta de emprego para você e depois fechar essa porta. Mas Deus vai fechar essa porta não para que você experimente algo bom e depois fique passando algo ruim. Deus fecha uma porta. Normalmente é com o propósito de abrir uma porta maior. E muitas vezes nós começamos a murmurar quando Deus fecha uma porta e a gente começa a passar aperto. A minha experiência com Deus me mostra, que às vezes o sujeito está internado, está ruim. Você vai lá e ora, e faz a oração da fé, e fala, Jesus, cura esse sujeito. Você sai de lá, você recebe a notícia, só piorou. Morre que não morre. Aí você fica, meu Deus do céu, misericórdia, não deixa eu morrer não. Vou passar por mentiroso, falei que sou curado. Mas nós temos descoberto que às vezes você começa a lutar pelo seu casamento, e aí o trem fica pior. Se o negócio já estava no divórcio, aí agora já está assinado. Mas Deus nos leva a crer na ressurreição, mesmo depois de 3 dias dentro da tumba. Desde depois de 4 dias, Deus nos leva a crer, pode estar assinado, Deus não assinou, então não tem nada assinado. Deus fecha portas, às vezes para nós, e nós precisamos entender. O Senhor fecha uma porta hoje e abre outra maior amanhã. Agora, deixa eu te falar por que Deus abre uma porta maior depois. A palavra de Deus diz que Ele nos conduz de glória em glória, não de glória para derrota.
Não de glória para o fracasso. Não, é de glória em glória. E uma glória é sempre melhor e maior do que a outra. Agora, às vezes, quando chega o final de uma glória, você fala, acabou tudo. Nós precisamos entender o que o Senhor está dizendo aqui. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja tem todas as condições de esquecer como ela era, assim como muitos hoje esqueceram como vieram parar nesse lugar. Muitos vieram quebrados, vieram decepcionados, muitos vieram derrotados, juntaram o caquinho e entregaram aqui. Igual o sujeito, às vezes você vê alguns acidentes aí, o cara está todo, você fala, só um milagre. De repente o sujeito começa ali, é remendado, costurado, emendado, engessado, aí vai fazer fisioterapia, passa um tempo forte na fisioterapia, de repente começa a andar. Aí começa a andar, começa a familiarizar com o hospital, aí já começa a colocar defeito nas enfermeiras que cuidou dele. Começa a descobrir que o hospital tem problema, que o médico não é gente boa assim. Já começa a descobrir, mas ele quando chegou, ele não tinha nem noção de quem ele era. Isso acontece com a igreja. E esta memória fraca da igreja é que leva a igreja para o sofrimento. Eis, mas não negaste o meu nome. Sei que tens pouca força. Aquela igreja ela não tinha força financeira, eu creio. Ela não tinha uma força de membros famosos, proeminentes na sociedade. Aquela igreja era uma igreja limitada. Mas era uma igreja que ela dependia, quando ela tinha necessidade que ela não podia suprir, ela começava a orar. Assim como você ora pela sua esposa, como você ora pelo seu filho, quando você começa a ficar desesperado. E Deus me manda dizer uma outra coisa aqui. Muitos não têm conquistado uma situação que você julga financeiramente razoável para você não morrer mais rápido e não matar pessoas mais rápido. Se você tiver uma condição financeira, eu estava vendo agora uma notícia que um ator daqueles Velozes e Furiosos morreu em alta velocidade. Fazia o que queria, tinha o dinheiro que queria, podia comprar o carro que queria. Aí o amor de Deus, às vezes, falando, filho, eu não vou te dar dinheiro. Você gosta de velocidade, eu não vou te dar dinheiro. Eu quero ver você morrer atropelado, montado nesse jegue. Aí Deus te dá uma bicicleta. Eu quero ver você desenvolver alta velocidade com essa bicicleta. A menos que você pegue uma ladeira, né? Mas Deus, às vezes, permite que nós não tenhamos, para que isto não venha nos destruir. Nós precisamos ter esse entendimento, essa capacidade de entendimento. Deus nos conhece. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. E naquele tempo era difícil guardar a palavra. Existiam as perseguições, existiam as zombarias, existiam as pressões, existiam a adoração a deuses pagãos, existiam as exclusões, como você hoje é excluído. Tem grupo que você não entra por ser crente, tem grupo que eu não entro por ser crente. Eles não vão chamar um pastor para determinadas festas aí, de gente famosa. E você também, você tem que entender isso. Porque não dá. Quando nós temos o Todo-Poderoso na nossa vida, nós não frequentamos mais todos os ambientes que nós frequentávamos. Mas, ele diz aqui, eis que eu farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar aos seus pés e conhecer que eu te amei. Existia um grupo naquela época muito forte, que era os judaizantes, oriundo do judaísmo,
que queriam interferir e colocar ritos judaicos dentro da igreja. Você está salvo, mas você precisa observar algum dos rituais da religião judaica para que você seja aceito diante de Deus. E o Senhor está falando que essas pessoas que estavam fazendo pressão sobre a igreja, Ele iria trazer essas pessoas que estavam minando a resistência, tentando minar a resistência, desacreditar a igreja, que Ele iria trazer. Assim como muitos que frequentam uma igreja começam a criticar a visão ministerial da igreja. Deus faz que muitas vezes eles sejam afetados naquilo que a igreja é especialista para trabalhar na vida deles. Eles falam pau, mete o pau, falam, essa igreja não é boa nisso, ela não faz festa boa, eles não fazem a obra missionária, e às vezes a igreja só cuida de casais. Aí sabe o que acontece? Ele começa a criticar tudo que a igreja não tem de bom. Mas aí Deus permite que naquilo que a igreja é boa, ele passe uma crise e vai resolver ali. E quando ele chega lá para ser resolvido, a porta não é fechada para ele. Ele é abraçado. Porque a gente sabe quem é que estava dominando na vida dele. Ninguém pode resistir a uma igreja assim, uma igreja com pouca força. Ela tinha pouca força, mas ela tinha muita força. Nós não precisamos. Tiatira e Sardes eram igrejas que eram influentes. Eu falei de Laodiceia, não. Tiatira e Sardes eram igrejas fortes e influentes, que poderiam muito bem receber apoio financeiro dos governos, mas não influenciavam pessoas. Filadélfia, quando era apresentada, ela era apresentada não como a igreja de Filadélfia, mas ela era apresentada como a igreja do Senhor Jesus, que havia morrido e havia ressuscitado. Às vezes nós nos apresentamos, com aquilo que nós somos, um título, a minha profissão. Eu apresento de tantas maneiras. Eu apresento o meu cartão de visita, eu faço o meu cartão de visita para mostrar que eu sou o cara. Mas aquela igreja não, ela não fazia questão de mostrar a comunidade de Deus vivo. Ela fazia questão de mostrar que Jesus Cristo era o Senhor daquela igreja. Você, quando se apresentar para alguém, você tem que se apresentar como servo do Deus vivo. Você tem que se apresentar como alguém que tem uma aliança com Deus. Você não tem que se apresentar como cara, como isso, porque currículo. Poucas pessoas dentro da minha área de atuação no Brasil tinham um currículo tão bonito quanto o meu. E as portas, às vezes, fechavam por um currículo ser tão bom. Os caras olham e falam, não, nós precisamos de alguém mais simples aqui. O sujeito mais simples exige menos, aceita um salário menor. Alguém já deve ter falado para você. Outro dia eu recebi uma ligação de um sujeito. Alô, pastor fulano, estou falando do Brasil. Sim, pois não. Quem é o irmão? Sou o pastor fulano de tal dos Gideões. Eu falei, opa. Gente importante do outro lado ali. Tive aí pregando a sua igreja, o senhor lembra de mim? Irmãos, honestamente, memória fraca é um problema. Eu não lembrei do nome do moço. Falei, moço, o senhor teve aí? Eu tive esse ano aí, pastor. Meu nome é fulano de tal, dos Gideões. Eu falei, ô pastor, o senhor me perdoa, mas diante do Senhor, não lembro do senhor, não lembro do irmão, não. Mas em que posso servir? Em que posso ajudar? Pi, 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 pi. A ligação caiu. E eu tentei ligar de novo, não consegui. Ele não estava apresentando Jesus para mim, irmãos. Eu posso falar que eu não estou citando o nome dele? Eu não lembrei dele, porque se ele tivesse falado ou pregado uma mensagem que Jesus fosse o centro e que tivesse falado comigo, que fosse igual a mensagem daquele menino do rosto molhado na porta daquela senhora, eu teria lembrado. Mas eu não lembrei.
E às vezes você chega, eu sou a fulana de tal. Mas se você chegar com o nome de Jesus, porque ninguém chega com o nome de Jesus, então quem chega com o nome de Jesus vai ser lembrado. Quem chega com o nome de Jesus vai ser lembrado. Nós nos apresentamos de várias maneiras, mas nós precisamos amar e carregar esse nome como fazia Filadélfia, demonstrar que ele de fato guia nossas vidas. Uma coisa interessante, alguns problemas eram recorrentes, né, em algumas igrejas. Por exemplo, os nicolaítas, né, haviam espalhado as suas influências pela igreja de Éfeso e Pérgamo. Esses nicolaítas, eles haviam influenciado. Eles que tinham uma facilidade de divulgar que a prostituição que acontecia em outros cultos ou outras religiões pagãs também poderia ser aceito ali dentro da igreja cristã, da igreja de Jesus. E os nicolaítas, Jesus repudiou os nicolaítas. Os nicolaítas que tentaram também impor uma casta, um grupo de pessoas que dominasse sobre os outros demais. Jesus não colocou pastor para dominar sobre você. Se você for sábio e o seu pastor for confiável, você deve segui-lo. Mas ele influenciar, falar assim, você faz isso, não faz isso, faz isso. O pastor não tem que fazer isso. O pastor mostra a verdade. É igual carta, é igual o manual de trânsito. Se você obedecer ao manual de trânsito, você vai passar a vida com um bom recorde. Se você obedecer à Bíblia, você vai preservar a sua vida. Quando você vê esses fundamentalistas aí soltando bomba, obrigando pessoas a se converter, não, você não pode sair dessa religião, você tem que ser dessa religião, e explode, mata, se o sujeito é de uma família dessa religião, e ele sair, ele é deserdado, ele é perseguido, ele é morto. O cristianismo não é assim, não. O cristianismo, ele mostra a verdade para você. Ele fala, olha, está aqui esse caminho, você pode se preservar se você andar nele. Não é pressão, gente, é amor. E o que é que o judaísmo daquele povo possuía? Eu quero aqui discorrer bem rapidamente sobre algumas coisas que o judaísmo possuía e que queria impor sobre os cristãos daquela época, inclusive sobre Filadélfia. Atos capítulo 7, 48, fala sobre o templo. O templo era o lugar onde Deus morava. Deus era adorado no templo. As pessoas tinham que ir ao templo para ouvir Deus e ter um encontro com Deus. Mas quando Jesus se manifesta, ele abre mão do templo. É tanto que ele fala assim, olha, esse templo aqui vocês podem matá-lo. Os discípulos mostram um templo que estava sendo construído, erguido em Jerusalém, tinha 48 anos, suntuoso, uma coisa linda, extraordinária, onde os judeus adoravam a Deus. Jesus com seus discípulos, ao ser indagado a respeito do templo, Jesus responde com uma outra pergunta. Derrubem esse templo, que depois de 3 dias eu o levantarei. Jesus ignorou a pergunta dele sobre o templo erguido fisicamente e mencionou o templo que era ele, casa de Deus, e falou assim, os homens vão julgar esse templo no chão, vão crucificar esse templo, vão matar e sepultar esse templo, e esse templo ao 3º dia, ninguém pode barrar esse templo. Esse de 48 anos que está aí sendo construído, ninguém levanta ele em 3 dias, mas esse aqui será levantado em 3 dias. Eu quero dizer que você é o templo vivo do Espírito Santo e que ninguém, a morte não pode parar você. E que você, uma vez que se você partir desse mundo, você vai ser levantado. A Bíblia fala de 3 ressurreições, uma delas acontecerá no retorno de Jesus. Quando Jesus vier buscar a igreja, no arrebatamento, muitas pessoas vão ressuscitar, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Mas a Bíblia também fala de uma ressurreição que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Os túmulos se abriram e aquelas pessoas ressuscitaram. E Jesus fala de uma outra ressurreição,
que haverá de acontecer na metade da tribulação. Tribulação, um tempo difícil que vai vir sobre a terra. Jesus fala aqui que ele vai colocar o nome do Senhor em você, naquele que é escolhido dele. Mas no tempo da tribulação, onde as pessoas terão que adorar Satanás para poder ter uma vida, para você ter uma consulta médica, ter uma consulta com o dentista, para fazer compra no mercado, para comprar um carro, para você ser atendido numa loja de departamento, você vai ter a marca da besta. Marca significa propriedade. E Jesus fala aqui, olha só o que ele fala. O verso 12 de Apocalipse 3. Ao vencedor, está falando de vencedores, e eu creio que você é um vencedor. Ao vencedor, eu vou fazer dele uma coluna no santuário do meu Deus, uma coluna, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Deus vai gravar, o Senhor vai gravar você, propriedade exclusiva de Deus. E essa marca eu quero ter, querido. Você deve desejar essa marca. Tantas marcas nós colocamos na nossa vida, tanta tatuagem nós fazemos. Marca significa propriedade. Tem a marca. Atualmente nós temos o Espírito Santo na nossa vida. É uma marca espiritual. Mas o templo, uma das características era o templo, um lugar onde Deus morava. Mas hoje Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O segundo elemento do judaísmo, que aqueles que estariam voltando agora humilhados para se submeter a Filadélfia, é o que eles queriam implantar ali, era a lei exterior. A lei que Deus havia escrito em tábuas de pedra, colocado para Moisés para mostrar para o povo. O povo precisa seguir essas leis. Hoje, as leis de Deus. Onde são escritas as leis de Deus hoje? Quem sabe? Quem sabe? No nosso coração. Você tem a lei de Deus. Irmão, nós erramos sim. Tem hora que você rasga o manual, você fala, você zanga. Mas depois que o sangue esfria, depois que você se assenta e acalma, você fala, meu Deus, mas que lambança que eu fiz. Não vou nem usar a expressão que a dona Amanda usaria. A dona Amanda é minha mãe, ela é mais direta. Que lambança que eu fiz. Aí é hora de você sentar, de refletir. Você que tem o Espírito Santo. Porque ele não sai, ele entristece. Aí você senta. Aí você para e olha. E vê a extensão do estrago. Vê qual foi o tamanho do estrago. E aí você vai lá. Você baixa essa cabeça e fala, fulano, senta aqui, me dá um minutinho aí da sua atenção. Você pega todos aqueles que você lambuzou com a sua ignorância. E fala, olha, se eu pudesse, eu não faria de novo. Eu não teria feito. Agora, não fazer de novo é o meu compromisso. Eu preciso que você me perdoa. Você não tem que ficar à mercê da pessoa te perdoar, que de repente a pessoa fala, não vou perdoar não, você fez muito forte, não se faz isso com ninguém. Tem gente que é assim. Você está se humilhando, já está sendo difícil e a pessoa está lá, não vou, porque você é o quê? Perdoa fulano. Pede 3 vezes. Depois disso, lava as mãos, o problema já não é seu, você pegou, colocou lá. Agora uma coisa, não cometa o mesmo erro várias vezes, porque aí mostra que você não teve compromisso nenhum, você já banalizou o perdão. E uma vez que o perdão perdeu o valor, é melhor você não pedir. Mas então, a lei exterior era o segundo elemento.
de Deus, a lei de Deus, que a lei do judaísmo era o segundo elemento do judaísmo que eles queriam impor para os judeus daquele tempo, que se convertiam, para a igreja que se convertia. O terceiro elemento, existia naquela época a figura do sacerdote. O sacerdote era chamado toda vez que precisava fazer sacrifício pelos pecados do povo. Pecado individual, pecado familiar, pecado da nação. Cada um exigia um tipo de sacrifício, mas precisava ser expiado. Não poderia simplesmente cometer o erro aqui e seguir vivendo. Por que os casamentos às vezes acabam? Por que os problemas acontecem? É porque nós acumulamos problemas e não consertamos lá atrás. Pecado, deixa eu te dizer aqui, pecado a gente comete um por um. E quando vai orar, nós falamos, Senhor, perdoa os meus pecados. Então vai tudo no atacado. A gente faz no varejo, machuca, porque é direcionado. E depois nós pegamos tudo e fala, Deus, perdoa todos os meus pecados. Peraí, meu filho, que negócio é esse aí? Peraí. Você está me achando com cara de quê? Você roubou do fulano, mentiu pro ciclano, agrediu verbalmente a fulana, você fez isso com aquele outro, e agora você quer que eu perdoe tudo? Por qual deles você está me pedindo perdão? Por qual deles? E Deus, então, a gente não tem como. A coisa não funciona. A vida dessa pessoa normalmente é complexa, é difícil porque ele não trata pessoalmente. É igual dívida. Você faz várias dívidas, decide pagar uma, não paga outra. Aí quando assusta, está lá aquele monte, aquela coisa, principalmente no Brasil, que é uma bola de neve. A cada 6 meses você acumula a dívida 10 vezes. A figura do sacerdote existia para fazer a mediação entre o povo e Deus. No cristianismo, nós somos feitos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Cada um de nós pode conhecer a Deus pessoalmente. Deus fala com você. Deus fala através do pastor? Fala. Deus fala através da Bíblia? Fala. Mas Deus fala com você diretamente. Tem lugar que eu não vou estar e você não vai poder abrir a Bíblia. Mas o Espírito Santo vai falar com você. Não vá por esse caminho, não continue conversando com essa mulher, porque isso aí é laço. Deus está presente e Ele tem ciúme de você, a maneira como você anda, o que você fala, o que você conversa, a maneira como você veste. Reino de Deus tem regulamento, tem regra. Reino de Deus não negocia, não age como o reino desse mundo. E o quarto elemento que caracteriza o judaísmo são as promessas. Eu quero até ler isso aqui com você, Hebreus capítulo 8. Hebreus 8. As promessas da antiga aliança era uma, que Deus suscitaria uma nação através de um homem e de uma mulher. Através de Abraão e Sara. Mas olha só o que Deus fala, capítulo 8, verso 6 de Hebreus. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscada o lugar para uma segunda. E ele diz aqui, concluindo, e de fato, repreendendo, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito.
pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Deus está falando sobre uma nova aliança que ele vai fazer com os judeus. Agora, nós não estamos parte nem da primeira e nem da outra que Deus vai fazer com eles. Porque a Bíblia fala de um grupo na grande tribulação, preste atenção, quando a pessoa, se ela professar o nome de Jesus publicamente, ela será morta. Então vai ter um remanescente, e é bom você entender isso, porque muitas vezes os TJ confundem os crentes aí. 144 mil, 12 mil das 12 tribos, não seria o remanescente que será salvo na época da tribulação, porque não aceitaram Jesus antes, então vão aceitar lá, vão crer que Jesus é o Messias, que havia de vir. Deixa eu te falar uma coisa aqui, só para nós concluirmos isso. Não existe salvação fora de Jesus, não existe o fato de ser bom, de fazer caridade, ou de toda religião conduz a Deus. E eu vou concluir da seguinte forma, alguém botou na rede social, parece que em 2012, um apresentador famoso no Brasil, muito querido, ajuda muitas pessoas, tem muito crente, que quando fala que ajuda, ele fala, esse cara é de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo é caridoso. Se você pedir uma caridade para o diabo agora, ele te dá. Você quer? E o sujeito conserta carro para os outros, e não sei o quê, e leva, e junta casal. E juntou um grupo de mulher lá, e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, entrevistando uma crente, uma cantora famosa crente. Olha, o negócio é o seguinte, hoje, a coisa funciona assim. Esse negócio de fundamentalismo religioso não presta. O cara falando, eu sou judeu, minha mulher é católica, minha sogra é evangélica e todos convivem bem. Ok, meu irmão, tem que conviver bem mesmo. Eu convivo bem até com o cachorro lá de casa. Principalmente que eu não tenho. Aí, ele pega lá uma cesta, pega lá umas flores e fala assim, agora eu vou fazer uma oferenda para Iemanjá. Por que ele não foi para uma igreja evangélica? Falar que Jesus é o Senhor da vida dele, que merecia ser honrado. E a mulher, crente famosa, está lá assim, é verdade, nós precisamos viver em união. Cara, comunhão tem treva com luz. Deixa eu te falar aqui, você não se sinta machucado, não. Mas se o Espírito Santo mandar, você tem que tirar aquela treva lá da sua casa. Você tem que desligar o cabo, para não ser influenciado. Porque não adianta acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Ou siga um integralmente e cresça, e tenha o melhor, ou siga o outro integralmente e cresça. Tenha o melhor por um tempo e depois vai pagar, porque tudo tem preço. O salário do pecado é a... Então vamos ficar de pé para orar.